Ei, Juliana, tudo bom? Tudo bem, doutor Lucídio? Juliana, psicóloga, né? Psicóloga. Quanto tempo que a gente já trabalha junto? Eita, eu acho que quase 10 anos já. É, né? Quase 10. Difícil foi para trazer ela aqui, viu? A gente tinha combinado para fazer isso aqui na quarta-feira à noite. Uhum. E estamos fazendo aqui, gente, na sexta-noite, final da semana à noite, porque a moça aí tem uma agenda cheia, Juliana, viu? Oh, Mas meu Deus. vai ser um bate-papo interessante. Sim. Que a gente vai abordar hoje, Juliana, um tema interessante, que é compulsão alimentar, né? Uhum. Não é isso mesmo que a gente vai Sim, falar hoje sim. aqui? Isso. Negócio que aumentou muito, né? A gente aumentou viu o tanto que bastante. aumentou aí. Depois da pandemia, mais ainda, né? Pois é, a pandemia trouxe isso aí também, mas já tinha muito, né? Já tinha muito O que é compulsão alimentar, Juliana? Como é que a gente... A compulsão alimentar é um tipo de transtorno alimentar, né? O transtorno alimentar tem vários, então a compulsão faz parte e a compulsão ela é caracterizada assim por excesso de consumo de comida em pouco espaço de tempo, né? E, geralmente essas comidas elas são doces, alimentos gordurosos, fast food, geralmente é isso. Que a gente sempre alia a questão da compulsão alimentar, sempre lembrar, não fome, vontade de comer. Né? Entendi. É um vício, eu posso dizer assim? É um a pessoa vício. está viciada em comida, é isso? Não, né? Isso, É, né? isso. Porque logo depois que a pessoa come, ela sente aquele conforto imediato, né? Ela já sabe que ela sente o prazer na comida. Do mesmo jeito que existem outros vícios, jogo, bebida, existe o vício por comida, que é a compulsão alimentar. Só que o que é que a compulsão alimentar faz? Ela sente aquele prazer imediato, mas depois vem o quê? Vem a culpa, vem a tristeza. Por que eu fiz? Nem sei por que eu comi, entendeu? Igual os outros vícios, né, Juliana? Assim, quem bebe também parece que tem essa mesma coisa, né? É o mesmo comportamento, parece. Isso. Por isso que é importante assim, a equipe multidisciplinar, né? Porque a gente tem que colocar também um médico para ver a questão da medicação e tudo. Entendi. Tem que ser uma turma aí para poder cuidar dessa pessoa, né? Juliana, tem aumentado muito isso no consultório? Você notou isso, assim? Sim. Inclusive agora há pouco. Acabou de atender. Acabei de atender. Ela vem do atendimento, viu, gente? Nós estamos aqui aguardando. Mas a última paciente já era. Compulsão. No caso, Essas compulsão. consultas são muito prolongadas, né? Eu vejo, sim. As consultas de vocês são... De psicóloga é em torno de uma hora, É uma hora, né? Uma hora, Porque consulta. tem que abordar tudo, né, Juliana? Isso. Dependendo do caso, a gente chama a família também, a gente faz testes psicológicos. Então demora, né? Não dá para ser rapidinho. Né? E aí está muito ligado com a obesidade, né? Nós trabalhamos com obesidade aqui, Juliana, não é verdade? Sim. É verdade, aqui na equipe, né? Tem nutricionista, tem um endócrino e você é a nossa psicóloga, é quem aguenta a pancada dos pacientes. Eita. E a compulsão leva à obesidade, é um dos componentes, né? Parece. A compulsão também ela leva à obesidade, né? Tem alguns sintomas, né, que a gente trouxe. A gente pode falar alguns sintomas. Você quer que eu bote aqui? Deixa eu botar aqui para Sim. você o sintoma da obesidade. É da compulsão. Da compulsão. Quer dizer, da compulsão. Vamos ver aqui. Bom, então, assim, para ficar mais claro, né, para as pessoas entenderem a questão da compulsão alimentar, fazer um diagnóstico de um parente, de um amigo, a gente trouxe alguns sintomas para as pessoas entenderem melhor. Então, a ingestão de grande quantidade de comida. Então, mesmo sem estar com fome, aquela pessoa busca comida. A gente, por exemplo, pode fazer uma média. Eu comia 2 horas. 2 horas depois eu estou com fome? Estou com fome, a gente sabe, né, doutor Lucídio? Que o processo de digestão demora um pouquinho mais, né? Essa pessoa não é fome mais, né? Não é fome, é a vontade de comer. Aí, quando ela procura a comida, a gente tem que saber, dentro da psicoterapia, a gente vai trabalhar isso. Quais são os gatilhos que estão fazendo aquela pessoa comer no curto espaço de tempo, assim, mesmo sem fome? E qual é o gatilho mais frequente, Juliana, assim, disso, assim? Tem a questão de ansiedade, né? Depressão, estresse, o estresse do dia a dia, né? Aumenta também. Aumenta. A gente tem visto isso, né? Eu tenho visto até comigo, no dia que eu trabalho mais, parece que a gente descontrola mais, assim... Sai beliscando mais, né? A quantidade de comida, né? Do que você está... Então, a ansiedade é um dos gatilhos. Sim. E a depressão também. A depressão também. A pessoa deprimida tende a comer mais também. Entende. É por isso que é importante a questão do médico, né? Porque ele vai passar um medicamento. A gente trata os gatilhos, o que leva a pessoa a ter a compulsão para a gente tirar
é esse comportamento da pessoa. A nutricionista é importante porque vai passar um cardápio saudável para a pessoa, né? Eu estou assim, tentando entender. Então, assim, o teu papel aí é você fazer com que a pessoa entenda, isso, né, que ela tem um problema e tentar descobrir a raiz desse problema. A raiz é a gente trabalha essa raiz. Por exemplo, se a pessoa teve uma perda de emprego, né? Então, muita gente, por ansiedade ou por estresse, por raiva, por tristeza, pode ser que diga, Juliana, mas eu fico sem comer quando eu estou assim. Sim, ok. Muita gente fica, mas muita gente também vai para o lado da compulsão alimentar. Desconta, né? Na comida, né? Desconta na comida. Como outros motivos, uma perda, um luto, né? Outros motivos quaisquer. São os gatilhos, né? São os gatilhos. Aí a gente trabalha os gatilhos para a pessoa saber viver melhor com eles, sem buscar a comida, de forma compensatória. Né? Tem que buscar outras coisas, né? Outras coisas, Vamos para atividade física, né? Isso. Andar de bicicleta. Exatamente. Ler um livro, ouvir uma música, assistir um filme, né? Sim. Né? Tudo isso dá prazer também. Posso passar aqui para o próximo? Pode passar. Não prestar atenção no que está comendo. E quando se dá conta, comeu muito, mais do que o habitual. É aquela história, a gente tem que comer o que é necessário para o organismo, né? Então, tem gente que come, que fica cheio, que não consegue, né, nem respirar direito. Cansei de comer. Então, isso está muito ligado também. A pessoa está comendo, mas não está saboreando, né? Não está saboreando. Às vezes, nem lembra o que comeu. Isso acontece muito no consultório, doutor Lucídio. Eu pergunto para o paciente, o que foi que você almoçou no dia anterior? O paciente não sabe. Entendeu? Ele só botou para dentro, né, Juliana? Nem mastiga direito, come muito rápido, entendeu? Eu acho que a gente tem que... eu sempre tenho esse exercício de botar no prato e comer só um prato. Isso. Né? Não passar de um prato, eu acho que... Né? E comeu, botou na boca, solta o talher, né? Mastiga, mastiga, mastiga. Tem que soltar o talher? Soltar o talher. Eu não sei se eu estou fazendo isso, não. Mastiga, mastiga. Pega o talher de novo. É uma estratégia, né? É até bom, porque assim, quanto mais a gente mastiga, quem é que manda a gente comer ou parar de comer? É o cérebro. Então, quanto mais a gente mastiga, o cérebro vai entender o quê? Estou ficando saciada. Então, a tendência é a pessoa comer bem menos. A melhor estratégia para a pessoa emagrecer é mastigar. Sem sofrimento é mastigar. Isso é verdade. A gente mastiga pouco, né? Na maioria, no geral, mastiga pouco. Na correria do dia a dia, né? Às vezes, como olhando para a televisão ou no celular. Exatamente. Né? Eu já vi muito isso. Conversando com um e com o outro e tal. A gente não tem aquele ritual da alimentação, né? Como a gente vê, por exemplo, se a gente for comparar o povo do Ocidente com o do Oriente, né? Você vê que as comidas são bonitas, ele tem todos aqueles rituais de sentar, é sagrado aquilo ali para eles, né? A gente não, a gente come rápido, olhando para a televisão, conversando com mexendo no celular e tal. Atendendo o WhatsApp e tal. Aí não dá, né? Tem que privilegiar esse momento aí. Vamos lá, vamos ver outro aqui. Após terminar de comer, tem um grande sentimento de culpa, como a gente já falou, né? Então, tem muita gente que passa por isso. É um dos sintomas da compulsão, É um dos sintomas. Né? Tipo, por que eu comi? É muito comum a pessoa dizer, vontade de comer um bolo de chocolate. Aí vai e come. Mas eu não estava nem com vontade de comer. Para que eu comi esse bolo? Entendeu? E tem gente que mete o dedo na garganta. Depois... Tem gente. Aí vomita, isso daí já né? vai para um outro transtorno, que é a bulimia. É bulimia. É a bulimia. Tá, que às vezes é associado com a compulsão, né? Sim, tem muito caso que é associado. A pessoa come e aí... Aí tem esse sentimento de culpa, aí vai. Tá com o dedo na garganta e vomita. Exatamente. E aí, às vezes, volta para comer de novo, né? Tem casos, mas não é recomendado, né? Porque assim, aí vai comer outra coisa também, né? Porque quando a gente passa mal, que a gente vomita, a gente não quer comer aquilo naquele momento. Aquela comida, né? Mas quando é a compulsão, a pessoa come a mesma comida. Aí entendeu? já tá na fase. A gente passando mal, a gente não quer, mas quando é a compulsão... Vai lá e volta e come a mesma coisa, come, né? A cabeça é o maestro do corpo, né, Juliana? É verdade. E a gente tem visto vocês têm me relatado, né, assim, muita gente doente e a pandemia colaborou com isso. Muito. Eu vejo muito paciente que era atleta, inclusive, acho que até comentei contigo antes, né? Paciente meu que ganhou mais de 30 quilos, que era atleta, e com a pandemia ele deixou de ir para academia porque fechou as academias. E ele estava com medo de ir para a rua e tal, assim, com medo, claro, como todos nós.
E como ele comia muito, porque ele era atleta, tinha o hábito de comer bastante, né, até para manter a atividade física dele, ele continuou com essa alimentação. E aí engordou 30 quilos. Eu acho que isso não é compulsão, ou a gente poderia caracterizar assim. Aí tem que ver se ele estava comendo em curtos espaços de tempo, grande quantidade de comida, né? Sim, então Tem gente que come escondido também, né? Então a gente tem que ver. Às vezes as pessoas podem até dizer assim, não sei por que tu é gordinha, tu não come quase nada, mas a pessoa às vezes pode comer escondido. Entendeu? Come pouquinho ali na frente das pessoas e escondido come mais. Como o quê? Dentro do quarto? Dentro do quarto. Tem gente que esconde comida dentro do guarda-roupa. Sabe? Biscoitos, tem de chocolate. Tudo. E tem gente que esconde mesmo prato de comida. Já teve caso no consultório de paciente relatar. Prato de comida dentro Prato de comida. Come pouquinho lá na mesa e corre. Porque, assim, principalmente quando é um paciente que ainda mora com os pais. A mãe diz, tá comendo demais. Ou o pai, tá comendo demais, come menos. Aí come pouco lá, depois vai lá, pega a comida, bota lá no guarda-roupa para comer depois dentro do quarto, escondido. Entendi. Então essa estratégia de você ficar ali policiando não é boa não, dos pais, pelo que você falou, que pode Tem que tomar cuidado com o diálogo, né? Né? A maneira de falar, né? As palavras que vai usar, o tom de voz que vai usar. A gente tem que tomar cuidado. A gente pode falar tudo que a gente quiser para todo mundo, observando essas duas coisinhas, né? O tom de voz e as palavras que vai usar, dá tudo certo. É verdade. Tem mais alguma coisa aqui? O comer muito rápido, a questão de não mastigar, né? Que a gente falou, tem que mastigar bastante para saciar, né? Tem a pessoa que tem compulsão come rápido, né? Aquele que quando senta na mesa para comer pizza, ele já comeu a metade dos pedaços. Você está no primeiro pedaço, ele já comeu a metade. Nossa Senhora, E gente que come pizza, que come caranguejo, que come tudo. Tem gente que, por exemplo, o exemplo do caranguejo eu gosto de dar, porque caranguejo tem gente que quer comer, é tipo uma terapia, vai comer devagar e tal. Tem gente que come tão rápido, tão rápido. Que às vezes, como até a patinha de caranguejo, tem que vir para mim tirar a patinha aqui. Olha aí. Já tirei patinha de caranguejo do exame, né? Já tirei. Pois é. Então acontece. A gente tem que tomar muito cuidado com esse comer muito rápido. Não faz bem para o corpo, né? A gente sabe que a digestão começa onde, doutor Lucídio? Na boca, né? Na boca. Então, a mastigação, né? Vamos facilitar para o corpo. Comer em quantidade normal socialmente, e comer escondido. Essa moça aí tá explicando tudo, né? Ela saltando a geladeira aí de noite. Aí, de noite, sentada, ninguém olhando para ela. É bem isso. Acho que tem muita gente que está nos assistindo que está realmente reconhecendo isso aí. Olha, gente que acorda de madrugada e vai para a geladeira, assaltar a geladeira, tem que tomar cuidado com que frequência que está fazendo isso, que tipo de alimento que está fazendo isso. Quando vai assaltar a geladeira de madrugada, a pessoa está dormindo e acorda para comer. Isso já é um sinal de alerta muito grande. De compulsão alimentar. Isso. Juliana, tem gente que bota mesmo ferrolho na geladeira, não? Já viu isso no consultório? Cadeado. Né? Cadeado na geladeira. Tem gente que fala, né? É verdade. Tem mais algum? Tem. Prazer enquanto está comendo e sensação de fugir dos problemas, que é exatamente isso, né? Que a pessoa busca o prazer na comida. Então, eu quero esquecer, eu estou com um problema para resolver, estou esperando a resposta de alguém. Enfim, eu estou com um vazio, que também, quando a gente direciona para a depressão, tem muito isso. Eu estou com um vazio, uma tristeza muito grande, e não sei como resolver. Então, come. Por quê? Porque dá o prazer imediato na comida, mas logo depois... Vem a tristeza. Vem a tristeza, vem a culpa. E a pessoa que tem compulsão, por exemplo, quando ela tem uma alegria, ela come também ou só... Não tem isso assim. Tem gente que sim. Tem gente que sim. Tanto faz a tristeza como a alegria, tudo vai por... Sim. Né? Sim. Até no consultório a gente faz até um quadro que a gente trabalha as emoções e vê o nível, né, que a pessoa come. Se com aquela determinada emoção que ela tem, se ela tem vontade de comer ou não e se é uma vontade incontrolável. A gente vê até isso. Então, já dá para caracterizar muita coisa, porque às vezes o paciente vem, mas ele não consegue falar tudo, né, para a gente vai buscando nesses instrumentos. Vai atalhando ali, né? Vai cercando ali a pessoa. Exatamente, aí dá para entender melhor. Acho que... E está com sobrepeso e obesidade, né? Geralmente, quem tem compulsão alimentar
está ali pelo menos no sobrepeso. Mas me diz uma coisa, todo obeso tem compulsão ou não? Não é verdade? Não, porque tem aqueles fatores genéticos também, né? Entendi. E tem outras questões, outras doenças. Às vezes toma um medicamento, por exemplo, tem fibromialgia, toma, né, esses anti-inflamatórios. Mas a compulsão, Juliana, ela é mais frequente no obeso, né? Do que na população normal, assim. É mais, a gente sempre encontra a compulsão num paciente que está pelo menos no sobrepeso. Entendi. Pelo menos. Aí, se ele tiver a compulsão e a bulimia, aí sim, ele não precisa estar com sobrepeso, porque aí ele come e vomita. Né? Come e vomita. E aí não absorve, né? Aí seria um caso de que ele tem compulsão, mas não está no sobrepeso, né? Exatamente. Mas no geral, eles estão, porque aumenta a ingesta de caloria, né? No geral E é de caloria, assim, é de doce, é de fast food, é esse tipo, né? Não é comida. Eu não tenho compulsão, não existe a compulsão. A pessoa, eu quero comer arroz, feijão, carne. Entendeu? Quando a pessoa tem a compulsão, é sempre direcionada para essas coisas. Alimentos bem gordurosos, fast food, doces, sorvete, chocolate, bolo. né? Essas coisas mais pizza que... É muito mais comum da gente encontrar. Pode ser que tenha por comida, arroz, feijão, carne? Pode ser, mas é muito mais difícil. O mais frequente é esses alimentos que são mais calóricos, né? Isso, mais industrializados, né? Né? Mas assim, quando o obeso que tem obesidade mórbida tem compulsão, ele tem que tratar antes de fazer, por exemplo, um tratamento cirúrgico, é importante ou não? Isso, como é que fica isso? Aí ele tem que fazer o acompanhamento multidisciplinar, né? Pré-operatório também, inclusive. Porque a gente tem que ver esses gatilhos. Porque senão ele faz a cirurgia e continua com os gatilhos. Mas às vezes é proibitivo, tem que dar, por exemplo, não, esse aqui eu vou ter que trabalhar antes para trabalhar um pouco mais. Para poder... Para liberar o laudo. Às vezes acontece isso, né, Juliana? Acontece. Porque senão você estraga ali a cirurgia, né? Exatamente. Porque muitas vezes o paciente vai procurar pensando assim, vou resolver os problemas da minha vida. Eu emagrecendo, eu resolvo os problemas da minha vida. E não é assim, né? A gente tem que pensar na saúde. Então, a gente, não sei se você assistiu, tu assistiu A Baleia, né? Assisti É um filme interessante, né? Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. Muito bonito, é emocionante também. Você sai mudado daquele filme, né? É verdade. É um filme que impacta muito. Eu acho que tem essa questão da compulsão, a gente vê isso claramente lá, né? Nas pizzas, né? É impressionante, né? O tanto que... rapidez que ele come, né? Ele não está nem vendo ali, ele vai catando ali o que está perto e vai comendo, né? Exatamente. E tem a questão do preconceito, né? Que é bem forte. A gordofobia, né? Ali é bem forte. Né? Bem forte. Tanto é que ele é um professor que ele dá aula com a câmera desligada, né? Para ninguém... Para ninguém ver. Ali já é uma... Ali muita coisa favorece, né? Porque a cidade que ele mora é sempre chovendo. Então ele fica em casa. Aí a gente falou assim, até da pandemia, a pessoa fica mais em casa, né? Isso. Então se fecha com coisas que dão prazer, né? O que é que dá prazer para ele no caso? A comida, né? Eu até trouxe aqui um encartezinho para a gente lembrar. É verdade, e tem essa questão, realmente eu não tinha percebido, Juliana, mas as cenas quase todas têm chuva no meio, né? E teve um trauma também, né? Tem um trauma emocional aí. Que ele não tratou ao longo dos anos, né? Ele foi casado, ele teve uma filha, aí depois ele teve um outro relacionamento, que ele perdeu a pessoa, né? Tem um luto também. Tem vários fatores aí que, né? Que a gente entende que aquilo levou ele para a compulsão alimentar e para a obesidade, né? Exatamente. E não procurou ajuda. Não procurou ajuda, exatamente. Ele não procurou acompanhamento. Tem aquela cena, Juliana, que é do entregador de pizza, né? Que ele sempre ali, só pela voz, como é que tá, tudo bem, vou deixar a pizza aqui fora. E, não, o dinheiro tá aí, ele pega. Então, é o momento que ele sai, né? Na porta, que o entregador de pizza visualiza ele. E ali é um choque, ali é uma cena forte, viu? Muito forte. Muito forte. E quando quando ele resolve abrir a câmera para os alunos... É bem... O obeso, ele sofre muita... Como é que eu diria assim? Muito preconceito, né? Que é o que você falou agora, gordofobia, né? Tem dificuldade para encontrar roupa, tem dificuldade nos automóveis, né? No transporte. De locomoção, né?
Até de ir para os lugares, sentar nas cadeiras. Então, teve um paciente agora recente que ele viaja muito de avião. Ele chegou super alegre, porque ele operou, fez a cirurgia e perdeu aí, está no 6º mês. Ele disse assim, doutor, que beleza, primeira vez que eu sentei na poltrona de avião e não pedi o extensor. Ele estava achando muito bom de não ter pedido o extensor de cinto, né? Imagina o que é que ele não já sofreu ao longo da vida dele, né? É triste. Vai ganhando ali segurança, né? A gente pode até ver, até nas próprias clínicas, por exemplo, a Gastos, ela é equipada com isso, né? Tem as poltronas que são maiores, ótimo. Se todo lugar fosse assim, né? Seria bem melhor. Acolher melhor, né? Isso, ele se sentiria muito mais acolhido e provavelmente buscaria muito mais tratar a saúde. Mas isso, com certeza, já é um empecilho. Eu vou no médico, aí tem cadeira, tem as pessoas olhando, tem aquilo, entendeu? Entendi. Isso eu acho que já é uma barreira. Até ele se cuidar, né? Para quem sofre de obesidade. Eles reclamam muito que vai, às vezes, na loja, não tem a roupa, né? E sofre discriminação mesmo. Muita discriminação. Juliana, foi bom o papo. Mais alguma coisa aqui sobre compulsão? Você quer assim, deixar algum alerta? Assim, dizer que quem sofre de compulsão, o que é que pode estar fazendo? Tem algumas coisas que pode, né? Pode estar fazendo para ajudar. É fazer atividade física, que aí baixa a ansiedade, né? O nível de ansiedade, isso é muito importante. Né? Se tiver também a questão da depressão, baixa também a questão da depressão. Libera endorfina, né? Isso é importante. Procurar ajuda, né? Procurar ajuda multiprofissional. Beber muita água, que é importante. Igual nós estamos fazendo aqui. Ó. Exatamente. Isso aqui é primordial. Tem muito paciente que não bebe água, doutor Lucídio. Aí o que é que acontece? O mecanismo que o corpo usa é o mesmo. Então, assim, a pessoa pensa que está com fome em pouco espaço de tempo e às vezes não é fome, é sede. Esqueceu de beber água. Esqueceu de beber água. Tem gente que realmente esquece de beber água. É verdade. Então, assim, uma dica, comeu, sentiu aquele alertazinho, até 2 horas depois que comeu, provavelmente não é fome, é vontade de comer. Tá? Então, isso está ligado ao fator emocional. Então, vá lá, beba um copo d'água. Respira fundo. Respira, vê se daqui a meia hora sente isso novamente. Muitas vezes é água. Beleza, boa dica. É isso. Valeu, Juliana. Obrigado. Hein? Obrigada pelo convite.